Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiana Moraes, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre mediunidade de transporte, sobre os famosos pessoas que dizem que são uma esponjinha, que acabam pegando toda a energia do ambiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como conseguir lidar com essa mediunidade e eu posso falar. Vamos dizer com uma certa propriedade sobre esse assunto, porque eu já vivi muitas situações por ter esse tipo de mediunidade, por me deparar com algumas sensações que eu desconhecia. Eu já falei aqui, já contei outras vezes, que muito cedo a minha mediunidade se manifestou. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu comecei a ter uma sensibilidade mais profunda e eu não sabia ainda exatamente o que eram aquelas sensações, algumas visões que eu tinha. E quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, na adolescência, que é um período até mais complexo, onde o humor muda bastante, onde a gente tá à flor da pele, porque tem toda aquela mudança ainda hormonal, a gente vai mudando, a questão emocional, a gente tem vários desafios. Foi nesse período que vamos dizer que eu tive quase um estouro, assim, não vou dizer um surto, mas um processo bastante complicado e delicado, porque a mediunidade ficou muito forte. Emocionalmente eu estava mais sensível, mais abalada emocionalmente, precisando lidar com toda a carga energética que eu não sabia que de alguma forma eu absorvia diferente das outras pessoas. Então eu comecei a absorver não apenas aspectos energéticos, mas é questão de sentimento, de emoção que as pessoas em volta estão sentindo. E é bem complicado quando a gente não sabe o que está acontecendo e fica triste do nada ou capta uma emoção negativa que não é nossa. Então a gente vai se sentindo muito frágil, pode gerar às vezes depressão, né? E outros problemas que vai abalar o teu corpo físico por você não saber que tem uma certa mediunidade. Então eu tinha, como eu falei muito cedo, e eu ia absorvendo, absorvendo. Então às vezes eu ficava muito abalada assim emocionalmente por uma situação, por algo que estava acontecendo e eu não conseguia identificar qual o problema, o porquê daquele sentimento, que era quase como se eu recebesse um golpe invisível, porque eu tinha sensações e eu não conseguia identificar de que lugar vinha. E na adolescência, como eu falei, foi o pico, porque eu comecei quase a conseguir, não digo ler o pensamento das pessoas, mas eu conseguia ficar atordoada em lugares muito cheios, onde tinha muitas pessoas, eu conseguia meio que captar assim o que preocupava aquelas pessoas. Então vinha muitos pensamentos na minha cabeça que eu não conseguia entender, uma avalanche de coisas. E eu sabia de alguma forma que aquilo não era meu, mas eu não tinha o conhecimento espiritual para entender que eu conseguia captar isso de outras pessoas. Então, isso, por uma questão até racional, me deu uma certa crise emocional, no sentido de duvidar da minha questão de racionalidade, de duvidar se minha cabeça estava boa, por que eu estou sentindo determinadas coisas? Porque quando a gente estuda saúde mental, também sou psicóloga, não sou psicóloga ainda, sou estudante de psicologia, a gente sabe que há várias doenças mentais, né, várias nomenclaturas, e isso às vezes pode deixar a pessoa se auto e titulando, né, com uma determinada doença que na verdade não possui. E a gente sabe que dentro do processo de obsessão, né, a gente escuta muitos médiums que estão às vezes fazendo, não todos, como eu digo, até por estudar a psicologia, eu digo que é muito importante o tratamento médico, a gente nunca deve descartar, porque o que acontece? Quando você vai tendo ataques espirituais, isso também vai te causar problemas físicos, vai afetar também o teu corpo. Então a medicação ela nunca é descartada. É importante essa maturidade para saber lidar com esse assunto. Que quando você está sofrendo emocionalmente, a gente não deve descartar a ajuda de um psicólogo, até às vezes de um psiquiatra, dependendo de quanto tempo você
se traumatizou, porque a espiritualidade, se ela não for também tratada, ela pode gerar traumas, porque você vai afetando a sua vida normal, você vai sendo afetado, vai se traumatizando, teu comportamento vai sendo afetado por isso. E eu tenho um pensamento hoje, eu já fiz um vídeo falando que eu me tornei espiritualista, universalista, numa questão de ter uma visão mais ampla sobre a questão da religião. Achar que mesmo que você não acredite que você seja ateu, você tá de alguma forma, você vai sofrer ou ao mesmo tempo receber coisas ligadas à espiritualidade, independente de se você acreditar ou não, porque na verdade a religião é algo muito, eu acho às vezes um pouco primitivo. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu tenho uma visão um pouco mais até racional, um pouco mais profunda sobre essa questão de ver a espiritualidade de uma forma muito mais simples e que ela é desenvolvida em cada ser humano, independente de ele crer ou não, porque somos um espírito aqui encarnado. Então, somos alma, independente de você acreditar que existe vida após a morte ou não, você vai se desenvolver como ser humano. E, enfim, um dia você vai descobrir essas questões. Eu estudo a questão de vidas passadas e vejo como a nossa questão de vivência, de experiências de vida, vai somando, né, nas realizações da nossa vida. Então, independente de você crer ou não, você está dentro desse sistema, que é um sistema, é uma energia, que as pessoas ainda não conseguem entender. Vai ter uma hora, vai ter um momento, eu acredito nisso, que vai ter uma junção da questão da ciência com a espiritualidade para conseguir explicar isso um pouquinho melhor. A questão que isso tem muito a ver com o nosso desenvolvimento de civilização. Então não a espiritualidade é como se fosse uma inteligência até. Até eu vou colocar para vocês, eu vejo como uma inteligência, eu vejo ela como uma habilidade. E não como algo que foi nos dado do além, é algo que vem dentro do teu ser, uma habilidade que você possui. Dentro das virtudes de Deus, que há vários tipos de habilidade, há vários tipos de inteligência, dons como música, dom da matemática e dom de ser uma pessoa mais sensível, mais intuitiva. Então tá ligadas a habilidades que a gente vai se desenvolvendo como ser humano encarnado aqui para o nosso processo de despertar. Mas voltando ao tema que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão de sentir o ambiente, que na verdade às vezes inicialmente é bastante difícil, quando você sente a energia de outras pessoas, como lidar com tudo isso? Como eu falo aqui muitas vezes, que essa é a ideia também do canal, as meditações estão aqui, gente, gratuitamente, muitas pessoas não fazem. Quando você medita, é um processo, porque são meditações guiadas, é um processo onde você entra em contato com as suas emoções, onde você pode se fazer indagações, onde você pode buscar se desdobrar, a conhecer o seu mentor espiritual. Então é um trabalho de autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, mais fácil você lidar e separa o que é seu e não é seu. Então, o médium, que é esponja, médium que transporta a energia de outras pessoas, ele precisa se autoconhecer bem para conseguir bloquear e cortar a ligação que foi feita, consciente ou não, porque às vezes não é consciente, não é porque a pessoa, porque você está ligado àquela pessoa pelo mesmo pensamento. Às vezes eu vejo algumas explicações, por isso que eu fico, por ter vivenciado na pele, que eu sei que não é tão simples. Não, às vezes você entra numa sintonia, não porque você está pensando igual àquela pessoa. Existem muitas variáveis dentro disso. Pode ser que você já tenha tido uma ligação com aquela pessoa de outras vidas. Pode ser que um outro ser não encarnado tenha ligação com vocês dois. Tem muitas coisas que podem te religar energeticamente a alguém. Você pode ter tido um gatilho por uma palavra, então não é tão simples assim. Mas o processo é, para conseguir o bloqueio, realmente se desligar daquela energia, cortar alguns laços que pode ser perturbador, tipo, você tá numa vibe super legal, tá num lazer, tá no shopping, tá num restaurante fazendo uma coisa bacana e você entra numa frequência ruim, sente uma vibe que não é a sua, não é legal, bate uma tristeza. Como quebrar isso?
né? Vamos para a prática, que é o que a maioria das pessoas tem. É você perceber e primeiro dizer conscientemente, isso não é meu. Ou se perguntar, existe algum motivo de eu sentir essa tristeza? E se a resposta for não, você tem que usar o seu racional meio que para acordar, se desligar, se desprogramar do que está acontecendo. Se racionalmente você diz, não há motivo para eu estar triste. Às vezes o pânico vem, né? O coração acelera, então você começa racionalmente a buscar o autocontrole. Não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Aí você pode pensar, não, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa energética. Então você diz, não, eu não vou permitir isso. Eu não vou deixar isso acontecer. Vai no banheiro, lava as mãos, lava o rosto, respira fundo, tenta manter o controle. Pode ser que a sensação insista, porque a energia, se for um obsessor, às vezes ela fica ali. Mas você deixa de dar bola, você não se permite se preocupar. Quando você entra no processo de preocupação, eu não tô bem, eu já tive essa sensação, eu vou ficar mal de novo. Pum, tudo se liga, você se derruba, então é um processo de autocontrole. Outra coisa que eu acho fundamental é você ter uma conexão verdadeira com seu anjo da guarda, mentor espiritual, e você conseguir falar também com seres da luz. Está sofrendo um ataque espiritual? É esponja? Pega energias do ambiente, você também pode atrair energias positivas. Então é ter uma conexão com o seu anjo. E para conseguir isso, vale o que Emmanuel falou para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Você precisa de disciplina. Você precisa ter uma relação com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, mais íntima, mais profunda, ser mais amigo dele. Como é que você é amigo dele, Fábio? Conversando com ele, dialogando com ele, conversando com o seu próprio eu também, para que você fique mais lúcido. Quando você sente alguma coisa em desequilíbrio dentro de você, conversa com você mesmo, para que a voz do seu eu superior venha. Muitas vezes você consegue responder as suas próprias perguntas. Gente, eu sempre peço desculpa aqui nos vídeos, porque muitas vezes eu sempre tô gravando assim na correria, busco não fazer muito corte, é um vídeo totalmente natural e verdadeiro, então às vezes tem essas intromissões, digamos assim, de sons, de ruído, de cachorros, pode ter de gatos também, mas como eu digo, a gente está falando sobre aspectos espirituais, sobre questões comportamentais, e a realidade da vida é isso, né? Isso é vida real. É a gente não ter um vídeo todo bonitinho, todo editado. É a gente saber lidar com essas coisas que às vezes... Então, até às vezes eu acho interessante quando entra isso, para mim também poder falar sobre esse assunto. A gente precisa lidar com essas invasões que a gente está falando, energéticas que vêm na nossa vida, sem perder a linha, sem se desequilibrar, sem dizer, eu vou parar o vídeo porque não ficou legal. Não! Isso é verdade, isso é real, isso está acontecendo agora. Então, como é que a gente lida com isso? Naturalmente, sem se abalar, a gente tem que saber lidar com todas as energias que fazem parte do nosso ser, quando a gente entende que tudo está sintonizado, que todos somos um. Recentemente eu recebi uma canalização muito interessante falando sobre a questão kármica, que o karma ele nunca é totalmente individual. A gente sempre, quando a gente gera um karma, a gente está ligado a alguma pessoa, a uma teia, né? Porque o karma vem de um processo de uma ação negativa. E essa ação negativa, ela sempre vai, de alguma forma, trazer alguma destruição ou algo negativo para alguma coisa, nem sempre uma pessoa, mas uma situação energética. Então você se liga a uma teia. Só que essa destruição que você fez, que pode não ser para uma pessoa, mas uma situação, um karma com a natureza, por exemplo, isso vai afetar gerações. Pode ser que não afete diretamente a pessoa naquele momento onde você gerou uma poluição, mas vai gerar depois. E isso faz com que todos nós se religamos com pessoas que a gente nem imagina às vezes. E eu achei bem interessante essa canalização. Eu vou ver se eu compartilho com vocês em algum momento, porque eu acho que isso nos faz crescer. Então, para você que está me ouvindo, se você é um médium que capta a energia do ambiente, busca o autoconhecimento, o autocontrole, a se reorganizar, a meditar, a buscar estar tranquilo com você mesmo, ser menos crítico. Quanto mais você se critica, é muito fácil também, às vezes, essas energias entrarem e conseguirem te controlar de alguma forma pelo pensamento. Os adolescentes, eu digo que tem muita facilidade em entrar no processo de obsessão sem saber.
porque eles não se reconhecem ainda. Então é muito fácil serem sugeridos alguma situação ou o próprio ambiente envolvê-los e eles não terem noção de que estão sendo influenciados pelo ambiente. E sem contar que a gente fala muito sobre mediunidade de transporte, sendo que todo ser humano, quanto mais ele vai evoluindo, mais ele tem a capacidade de conseguir ter esse tipo de percepção de um ambiente, que não é apenas uma habilidade mediúnica, mas também uma habilidade de percepção, de visão. Quando você olha as coisas de uma forma mais profunda, você vê coisas que os outros não veem, você começa a ver detalhes, você começa a ter uma leitura mais rápida sobre as coisas que outras pessoas não estão vendo. E às vezes sem querer ter. Isso é um olho treinado, uma forma de ver mais rápida. Então, na verdade, todos nós poderemos ter essa capacidade. Quanto mais a gente for mais sensível a conseguir se integrar ao outro. Mas existe também esse tipo de mediunidade que está em desorganização quando a pessoa nem se concentra, mas ela é envolvida por essa energia, principalmente a negativa, tá? E primeiro também e muitas vezes também está ligado, eu vejo, à insegurança, à desarmonia, a se sentir inferior. A inferioridade faz com que muitas pessoas tenham muito ataques espirituais. Então eu acho muito complicado também, que eu já ouvi isso em algumas palestras, quando algumas pessoas deixam essas pessoas que têm esse tipo de mediunidade se sentindo culpadas. Que aí a pessoa começa a pensar meio que assim, eu me liguei a essa energia porque eu tenho culpa, porque eu tive um pensamento negativo. E essa culpa vai trazendo negligência para essa pessoa. Ela vai se sentindo cada vez pior. Então, quanto mais a tua autoestima também estiver baixa, você vai vibrar com energias negativas. Então, uma autoestima também boa, um auto-amor, uma autovalorização, a ter respeito por você, entender os seus limites, entender que você pode errar, que tá tudo bem que você errar, que todos nós erramos nesse processo, vai tornando tudo mais harmonioso, mais calmo, bem mais tranquilo. Então a ideia aqui é tranquilizar você trabalhar esse autocontrole, está passando por esse processo, não custa nada você buscar um lugar para tomar um passe, para conversar com alguém, né? Fazer um atendimento fraterno, fazer uma apometria. São serviços gratuitos e que você pode fazer para que você se sinta mais seguro. Não se isole, busque ajuda e vai dar tudo certo. Um beijo grande no seu coração. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tchau e até breve.